Olá, olá, boa noite. Voltando aqui, agradecer, né, essa noite aqui, através do Varejo em Foco, a gente está agradecendo CDL, Sicredi, pô, banco super parceiro nosso, Zup Innovation, né, que é uma startup super forte aqui de Uberlândia, Hub Club e o Sebrae Minas, que tem sido parceiro nosso aqui desde o início desse evento. Pessoal, hoje a gente vai estar falando com o Carlos Alcântara, pô, super referência no mercado, no varejo. Eu sei que muita gente vai estar assistindo esse vídeo aqui depois, muita gente vai estar entrando aqui, né, porque conhece o Carlos do mercado, do varejo. O Carlos, pô, tem mais de 20 anos aí, né, de carreira corporativa no universo de shopping centers. É uma grande referência porque ele passou por diversos cargos, diversas funções. Hoje, né, ele tem uma função, pô, super bacana dentro da companhia, que é a Superintendência Regional, né, que faz a administração aí, essa ponte, né, toda com os shoppings administrados, né, em diversas partes do país. A gente vai estar até falando um pouco sobre isso. Então eu queria agradecer a todo mundo que está entrando, pô, Marcela, Gustavo, Carol, Felipe, Ana Marina. Galera, compartilha com o máximo de pessoas aí. O pessoal vai estar entrando aqui no decorrer da live, que eu já vou estar chamando o Carlos aqui agora para entrar com a gente. Olá, Carlos. Fala, Caio. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Boa noite. Como é que você está? Tudo ótimo. Você aí, tudo bem também? Pô, bom demais, graças a Deus. Ó, tava fazendo a sua apresentação aqui, Carlos, até travou a hora que eu tava falando aqui. Eu, Sistema nosso, a internet aqui, ela acabou caindo. eu vi aqui, né? É uma forma de me boicotar, né, Caio? Isso não aconteceu com nenhum dos seus convidados. Comigo já aconteceu. Mas tranquilo. Mas é ao vivo, né? Não, mas que pressão, hein? Quem sabe faz ao vivo. Você que falou, né? Não é fácil não, não é fácil não. Isso aí. Mas, ó, Carlos, queria aproveitar já, te agradecer. Eu sei que tua agenda é uma loucura aí, né? Diversas viagens, pô, sempre aí em vários cantos do país, né? Dentro da sua função pela companhia. Então, agradecer, é um grande prazer realmente ter você aqui, né? Um cara que é grande referência para mim, pô, para todo mundo aí que te conhece. Então, acho que vai ser muito legal poder escutar um pouquinho aí da sua história aqui. Ah, beleza. Queria saber primeiro se você está me ouvindo bem também, né? Que esses fones aqui tem dia que funciona, Perfeito. tem dia que não funciona muito bem, né? E primeiro, Não, tá perfeito. bom, primeiramente agradecer, né? É um privilégio poder estar aqui com você, poder trocar essa ideia, né? Já ouvi as outras lives também, muita gente bacana falando, né? Assuntos diversos, enfim, é sempre muito bom, né? Bom, falando um pouquinho de mim, né? Sou esposo da Aline, né? Pai da Beatriz, do Henrico, as minhas paixões aí, né? Tenho 44 anos, estou no mercado desde 93, né? Então são 26 anos. Trabalho. Na verdade seriam 29, porque eu morei 3 anos fora do país, né? Mas foram, sim, juntando todas as experiências, eu diria que são 26 anos atuando nesse setor, né? Comecei como office boy, então eu era aquela pessoa que ia entregar os boletos na loja, né? E o lojista olhava pra mim assim, já com aquele olhar assim, pô, lá vem esse cara aí. Não, aquele amor, né? Aquele amor no coração, né, cara? Exatamente, lá vem esse cara com esse boleto pra eu pagar, Nossa. né? Então, muitas vezes, brincadeiras à parte aqui, né? Mas muitas vezes era ali que a gente já escutava um pouquinho, né? As dores dos lojistas, né? Porque a gente sabe que hoje para você pagar um aluguel, né, o custo de um shopping, não só hoje, mesmo naquela época, né, não era nada fácil, né. Nessa vivência nos Estados Unidos, né, que eu tive lá por 3 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar no restaurante, fui administrador junto com uma outra pessoa no restaurante, a última cidade
da Flórida, né? Jacksonville. Né? Acabei morando 2 anos em Fort Lauderdale, mas no último ano eu fui morar nessa cidade e tive a oportunidade, de fato, de estar à frente ali de um restaurante. Não era um restaurante de médio porte, né? Mas me deu uma boa vivência do que é o varejo. Tudo bem que era no mercado lá... Mas como lojista, né, Carlos? Exatamente. Como lojista, né? Exatamente. Tudo bem que era um mercado americano, né? Mas foi engraçado que eu passei por essa situação durante o 11 de setembro. Né? Então eu falo que todo mundo teve que se reinventar um pouco, né? Naquele momento ali, ainda mais estando lá nos Estados Unidos. Né? Mas acho que realmente foi uma vivência ícone para mim, né? Foi realmente um grande aprendizado. O varejo, eu falo que é isso, né? Um dia faz toda a diferença, uma hora faz toda a diferença. É um pouco diferente do nosso negócio, o shopping center, né? Eu falo que o shopping center, para você mudar um corredor, você leva meses, às vezes anos, né? Você quer mudar a dinâmica de uma loja, muitas vezes, enfim, você tem um produto bom, né? Uma boa equipe, uma boa vitrine, você já faz realmente toda a diferença, né? Então, eu vejo que realmente o desafio acaba sendo um pouco maior, né? Mas, sem dúvida. Mas enfim, basicamente é isso, né? Fui lá, vamos dizer, trabalhei da base, né? Vim lá de office boy, passei pela área financeira, passei pela área comercial, né? Que realmente foi onde eu acabei desenvolvendo mais essa questão de poder estar tratando com o lojista, né? E negociando ali, falando, escutando muitas vezes gestores. Eu costumo dizer que o superintendente, né? Ele é vamos dizer assim, ele é o equalizador de expectativas. Né? Verdade. O lojista, ele tá ali, ele tem a loja no shopping, ele tem a expectativa de faturar, né? de ter êxito, sucesso, né? O empreendedor também tem um investimento feito, né, no shopping, que realmente são valores grandes. Né? Você tem um cliente que está ávido ali por um produto, pela marca, por tudo, né? Então eu falo que a gente tem que equalizar essa expectativa. O superintendente, ele é realmente esse equalizador, né? Então ele tem que atender as expectativas de todos esses stakeholders aí, nesse universo que é o shopping center, né? E eu acho que durante todo o meu tempo aí, eu acho que eu consegui sempre ouvir mais do que falar, né? Acho que é essencial. E acho que foi um pouco disso que fez com que eu chegasse até aqui, né? Pô, demais, Carlos. Agora você estava falando aí sobre esse prazo, né? E como que o processo para mudança e para qualificação ele leva tempo. Vocês eu ouvi, né, de um cara do varejo ele falando que o shopping center se assemelha muito a um transatlântico, pô, gigante, que você, para mudar a direção dele, você vira o leme aqui e ele vai demorar para virar, né? E o shopping é a mesma coisa, né? A gente toma uma decisão hoje, né, Carlos, para mudar ele daqui 5 anos, para ele estar mais bem posicionado daqui 8 anos, muitas vezes, né? Assim, de forma estratégica, né? E por isso também que as decisões precisam ser muito estratégicas, né, Carlos? Em cima daquilo que a gente pensa para longo prazo, né? Não, totalmente, totalmente, né? Não dá para você não pensar em longo prazo, né? Eu acho que o shopping center tem muito disso, né? Você precisa... Bom, não sei, estão falando que está com barulho aí, não sei, eu também estou ouvindo um barulho. Tá dando para ouvir bem, gente? Eu estou ouvindo bem o Carlos, eu acho que o Carlos está me ouvindo bem. Mas está tendo um retorno, viu, Caio? Tem algum chiado aí que eu estou ouvindo de fundo, eu não sei se é aí ou aqui, entendeu? Chiado? Tá tem um chiado. Você tá ouvindo? Não. Olha lá, tá vendo? O pessoal falando que tá com ruído alto, né? Não sei. Pode ser, hein? Bom, posso... Eu vou fazer... Peraí. Pode ser o ar-condicionado, enfim, então, não sei. Até desliguei aqui. Acho que foi. Melhorou. Pode ser isso, porque ele capta muito forte o foninho, pode ser isso. Aí vocês avisam, pessoal, se o som agora tá um pouco melhor, está dando para ouvir sem esse ruído de fundo. Tá, eu vou fazer o Carlos, queria aproveitar... Eu vou tirar meu fone. Pode falar. Vou tirar meu fone aqui e ver se melhora, tá? Tá bom.
E aí, melhorou ou não? Ó, eu ouvindo bem. Se o pessoal falar que tá ruim, eu tiro o meu também. Pode ser o foninho sempre dá algum tipo de interferência, né? Não, beleza. Pô, Carlos, não, eu queria aproveitar, né, pô, falando aí da tua história, pô, você entrou com 18, né, Carlos, como office boy, fazendo toda essa trajetória dentro de shopping, até chegar, pô, ao cargo ali máximo dentro do shopping, que é a superintendência. Pô, Carlos, o que você viu de maior desafio e também, claro, de qualidade, né, assim, que você teve nesse pensamento de carreira, de falar, cara, eu quero chegar lá, então a minha decisão aqui vai ser ter uma inteligência emocional, né, mais refinada, uma resiliência maior, saber escutar mais, que você já falou, vou falar menos. Mas o que foi, você acha, o ponto crucial, assim, Carlos, de experiências realmente que você viveu nesse processo, até chegar no cargo de superintendência? Então, eu vejo que o ponto principal aí, ele está naquela cabeça de dono, né? Você precisa, mesmo como executivo, como colaborador de uma empresa, né? Você precisa ter esse pensamento de dono, né? Então, eu tenho uma passagem que foi muito, assim, marcante para mim, né? Enfim, eu estava ali na administração de um dos shoppings que eu trabalhei, né? E o telefone tocava, às vezes, né? Não necessariamente no meu departamento, né? Tocava em outros departamentos, e eu atendia o telefone, né? Então, assim, aquela história, né? O dono do negócio, ele nunca vai deixar um cliente sem ser atendido, né? Verdade. Então, o que eu fazia? Eu queria saber se era um telefone de marketing, do comercial, do financeiro, de operações, eu ia lá e atendia, né? Só que a partir do momento que você atende o telefone, você precisava, de alguma forma, resolver, né? Dar a solução para a pessoa, né? Então, isso fez com que, além de ter essa cabeça de dono, né? Essa atitude de dono, fez com que eu tivesse que correr muitas vezes atrás também enfim, de uma resposta, né? Então, naquele momento ali foi onde eu consegui me qualificar um pouquinho melhor, porque eu realmente perguntava para as pessoas, ia atrás de informação para poder passar a informação, né, de forma correta, de forma adequada, né? Então, acho que é isso, né? Eu vejo muitos colaboradores, executivos, às vezes, não tendo essa atitude, né? Tem que ter essa atitude, assim, né? Se o negócio fosse meu, né? Como eu me comportaria, como que eu trataria, né? Então, eu acho muito importante você ter essa visão. Outro ponto que eu comentei lá atrás é a questão do equalizador mesmo de expectativa, né? A gente precisa, vamos dizer assim, quando você senta ali, seja com o colaborador, com o próprio lojista, você precisa praticar a empatia, né? Eu vi que na live do Felipe vocês falaram muito de empatia, né? Todo mundo está falando muito de empatia. Sim, verdade. Mas eu acho que a empatia realmente é muito importante, né? Você se colocar no lugar do próximo de forma genuína, né? Você falar, não, realmente eu tô aqui, tô pensando realmente nas pessoas, né? Tô realmente preocupado com aquilo que ela está me trazendo, tô escutando de verdade, né? E de alguma forma ele está passando por alguma dor e você realmente está se colocando no lugar dele e tentando resolver, né? Então, tem muitas pessoas, às vezes, vão para uma reunião e se preocupam muito em ver o lado da posição que elas defendem, né? E não o outro lado, né? E eu costumo dizer que, assim, né? O meu pai, ele chegou a ter também uma confecção e ele quebrou no plano Collor. Olha isso. E o que aconteceu, né? Eu vi o quanto, na época que ele quebrou, o quanto desestabilizou a família, né? Então, quando eu vou falar com um lojista hoje, eu também sei da responsabilidade que eu tenho, né? Daquele negócio se perpetuar, daquele negócio ir bem, para amanhã ele não, enfim, não quebrar e aquilo ter consequências na família, né, em tudo aquilo. Então, eu falo que a nossa responsabilidade ela é muito grande, né? Ela realmente, assim, às vezes você não ouvir, não se colocar no lugar do lojista de forma realmente genuína, onde você entende ali, né, as dificuldades que ele tem, seja de venda, seja do custo, e propor talvez uma solução que seja ali um ganha-ganha, você pode, de alguma forma, colocar aquele negócio
né, enfim, ao fim, né? Você pode levar o negócio ao fim. Então, eu entendo que tem uma responsabilidade muito grande nossa de realmente ouvir, né? E se colocar realmente no lugar do lojista, ou enfim, de quem você está ali falando, né? Não, sem dúvida. Isso acaba sendo diferenciais aos negócios se perpetuarem bem, né, o Carlos, ao longo do tempo e essa continuidade, né, da gente ter o cara também que vai ser um investidor em outros negócios, né, o cara vai ser nosso parceiro por 5 anos, né. Às vezes na ponta a gente acaba falando isso, eu falo, não estou te vendendo um carro aqui, que eu falo que faz 10 por litro, você vai comprar, ele vai fazer 4. Só que você já comprou. Você vai trocar daqui 3 anos o carro e vai ficar insatisfeito. A loja não. A loja a gente vai se ver todo dia aqui no shopping por 5 anos. Então, a real, é essa daqui. E eu acho que mostrar todos os lados também, né, Carlos? Da dificuldade, né, do negócio, aquela loja que está sendo do centro, né, a primeira vivência dela no shopping. Às vezes a pessoa ela vem sem essa bagagem, né, e também é dever. Eu acho total nosso mostrar todo o potencial e também, né, os desafios aí que ele precisa ter para se estruturar bem, né? Ô Carlos, e aí chegando aí no cargo, né, de superintendência, que foram os principais desafios, Carlos, que você encontrou ali? Porque você foi um superintendente muito novo também, não foi, Carlos? De idade mesmo, eu digo? Foi. Acho que você era muito novo, né, assim, pô, já com uma bagagem de vida e tal, e corporativa, mas muita coisa você acaba aprendendo ali fazendo, né? O que você acha que foram os principais diferenciais, assim, Carlos, que te ajudaram na função? Então, né, a pessoa ali, quando está nova, né, ela está com aquela energia toda, disposição. Então, eu me apresentava sempre como uma pessoa muito disponível, né? Então, eu tentava, naquele primeiro momento ali, engraçado que quando eu fui promovido, eu realmente não esperava ser promovido, né? A superintendente, pô, uma responsabilidade muito grande, estar ali à frente daquele shopping e tudo, né? Eu vi que ali eu me colocar à disposição do lojista, né? E é engraçado porque naquela época ali, logo quando eu me tornei superintendente, nem todos os superintendentes colocavam o celular no cartão de visita, né? E eu fiz questão de colocar. Então, assim, quando você se apresenta ali de forma mais acessível, tem o bônus e tem o ônus, né? As duas então, coisas. Muitas vezes eu estava em casa dormindo, era de madrugada, me ligava o gesseiro, pedreiro da obra da loja, né? Porque o proprietário da loja tinha passado o meu cartão, o meu telefone, falou, não, esse cara aqui, fala com ele, me ajuda aí, né? que ele vai resolver, ele vai dar conta desse problema aí. Então, isso aí sempre, né, Carlos? mas era isso, né? Eu acho que a partir do momento que você se coloca disponível, né, a sua equipe também se coloca disponível, né? Então, algumas coisas acabam sendo resolvidas ali já no meio do caminho, né? Então, eu acho que ali no começo realmente foi um grande diferencial. Hoje com o WhatsApp, né? Hoje todo mundo fala com todo mundo, você fala com 5, 10 pessoas ao mesmo tempo, né? Então acaba que muda um pouco a dinâmica, né? Eu acho que tem um ponto aí realmente de ser criativo também, né? Então eu acho que assim a gente no shopping center, a gente tem, né, linhas de negociação, linhas de argumentação, né? Então, naquela época, acho que até hoje mesmo, eu vejo assim, você precisa fazer algo a mais, né? Você tem que realmente usar a criatividade. Então, eu acho que naquela época, eu era um cara que eu gostava muito já de analisar muito a venda, né? Então, quando eu ia conversar com o lojista, eu realmente tinha estudado bastante as vendas dele, a venda do segmento no shopping, tudo, né? Então, assim, eu acho que hoje é crucial, né? Respondendo aí a sua pergunta de forma mais objetiva, né? É crucial a pessoa entender da dinâmica ali do lojista, né? Saber, ter propriedade para poder falar, porque senão, eu falo que a gente nem se credencia para poder falar e até ser ouvido pelo lojista, né? Então, acho importante, né, você estudar bem, você ter propriedade para falar, né? Acho importante você ter realmente essa informação, né? E, enfim, nos dias de hoje a gente conta com BI, né? BI, eu falo que para mim é o meu playground. Verdade. Adoro. Pô, ajuda demais, hein? Então, Nossa. Exatamente. Hoje, assim, você conseguir lidar com os dados, né?
poder criar cenários e, enfim, classificar vendas, né, de lojistas, custo de ocupação, percentuais, tem uma série de análises, né? Então, acho que, eu acho que são diferenciais para o executivo de hoje, né? Ele precisa realmente saber lidar com essas informações, com a tecnologia, usá-la ao seu favor, né? Eu lembro que teve uma época que a gente tinha as antenas de Wi-Fi no shopping, né? E essas antenas, Sim. elas mediam o fluxo, né, das pessoas que andavam com o celular dentro do shopping, né? E eu ficava ali, eu falava, pô, que legal, né? Eu sabia exatamente, ali tem um mapa de calor, eu sei exatamente quantas pessoas estão concentradas naquele determinado momento, naquele corredor, né? Então, eu penso assim, eu acho que quando você vai falar com o lojista, né, você sabe que naquele determinado horário você tem aquele nível de pessoas ali, que talvez ele tenha convertido mais ou menos, né, desse fluxo. Acho que isso faz Sim. toda a diferença, né? Porque realmente você traz um dado relevante, você sabe realmente qual a dinâmica daquele corredor, quantas pessoas passam ali, né? Quantas estão entrando. Então, eu vejo isso como uma chave muito importante, né? E por fim, né? Eu acho que a questão de pessoas, né? Eu acho que ninguém consegue fazer nada sozinho, né? Você precisa realmente ter uma equipe muito comprometida com você ali, né, com os mesmos valores, enfim, que consiga fluir bem tudo aquilo que a gente entende que precisa ser aplicado, né, e, enfim, ouvir também, né, o colaborador. Sempre aquela história, né, dividir. Porque eu falo que a gente viveu uma época que a gente tinha uma liderança que ela passava as diretrizes e as pessoas obedeciam. Hoje não, né? Hoje Temos a que gente tem uma, segui-las. vamos dizer assim, uma gestão muito mais colaborativa, né? A gente tem uma Sim. gestão onde as pessoas elas contribuem, né? Sentindo parte daquele processo ali. Então, a partir do momento que você participa as pessoas para a definição daquele objetivo, daquela questão ali, automaticamente elas estão mais compradas com o projeto, com a ação, com aquilo que você está propondo, né? Então, eu acho que isso você só consegue quando você gera confiança na equipe, quando a equipe confia em você, Sim. quando você tem as pessoas ali do seu lado, né? Quando você também quer muito bem delas, elas vão querer o seu e é uma relação mútua, né? E aí isso acaba querendo ou não, gerando frutos, né? Então, eu vejo isso como também um diferencial, né? Não é porque a pessoa ela, enfim, tem um nível bacana de instrução, de escola e tudo mais, se ela não souber lidar com as pessoas, não souber motivar as pessoas, né? Tirar o melhor delas, aí dificilmente ela consegue chegar no objetivo dela, né? Enfim, poderia listar milhões aqui de atributos, né, e tudo mais, mas acho que, enfim, são esses pontos aqui que consegui pensar agora. Não, ô Carlos, mas assim, pô, super, super importantes e eu falo tendo tido esse contato com você também, né? E, pô, tantas mensagens chegando aí, não vai dar para ler de todo mundo, mas, pô, a Vanessa mandou aí, ó, pô, foi super merecido, o Carlos é um excelente profissional, a FFS Palmeira já foi meu super, excelente profissional, Que legal. muita gente, né, pô, tá aqui, trabalhou com você, trabalha com você, e sempre foi, né, Carlos, essa característica mesmo da humanização, pô, da gestão tirando o melhor de cada um e muito humanizada, né? Isso realmente eu posso falar também porque eu passei por ela com você e eu sei que é meio que unanimidade isso daí quando a gente vai falar. Então, realmente, na prática, é uma verdade também, não só uma teoria, né? Pô, Caio, Ô, obrigado. Carlos, e Fico aí? feliz de ouvir isso de você. Legal. Oi, desculpa. Fico feliz de ouvir isso de você. Muito legal. Obrigado. Ah, e é verdade, né? Assim, eu acho que é unanimidade aí, todo mundo que tá mandando mensagem aí sabe que é isso que convive com o Carlos, né? É uma grande inspiração para todo mundo. Eu lembro, eu levava as propostas para o Carlos, pô, já estava super boa. E é isso aí, Caio, dá para melhorar aqui, vamos, pô, vamos, pô, vamos lá, Carlos, é isso, né? Vamos sempre pensar. E sempre dava certo, né? E sempre a coisa acontecia realmente melhor. E aí eu falava ao Carlos, pô, obrigado lá, né, de ter realmente subido um pouco, porque também força a fazer o melhor, né, Carlos? A gente não fica acomodado também, né? Legal. Não, bom ouvir. Estou ouvindo, tô vendo aqui algumas mensagens também, né? O pessoal falando. É bom quando a gente tem esse feedback aí, né? Acho que é sinal que a gente está no caminho certo. Mas
Você falou Sem tudo, você dúvida. falou tudo. Sem dúvida. A gente tem que extrair o melhor do ser humano, né? Todo mundo pode. Assim, eu não sei se é ingenuidade, mas eu tenho para mim que tudo é possível, tudo possível, né? A gente estava hoje aqui com a Renata Correia, né? Nossa diretora de gente de Sim, performance, e ela falando disso, né? Ela falando o quanto é transformador quando você quer algo verdadeiro, do seu coração, né? Que é verdadeiro, que você quer muito, né? Então eu acredito muito nisso. Se você realmente quer algo, você de fato vai conseguir, porque você vai se esforçar, você vai procurar estudar, né? E é isso, né? E quando você tem alguém que te puxa para cima, né? Alguém que realmente extrai o que tem de melhor em você, não tem como dar errado, né, Caio? Aí eu acho que sem não tem dúvida. como, né? Pô, sem dúvida. Ó, cara, chegou mais. Eu acho que vai bater o recorde aqui de mensagens. Chegaram mais umas 50 aqui. Né? Pô, não vou conseguir. A Cleo, pô, o Giancarlo, é, TT Lutemberg, sempre deu autonomia aos colaboradores. A Aline, além de profissional, grande pai de família. A Rê, pô, grande Rê, ele é top, excelente. Grande Naves, referência. A Chay, pô, Legal. enfim. Eu acho que tá aí, né, Carlos? Esse é o exemplo maior de tudo que a gente está falando e que é uma verdade. Carlos, eu queria aproveitar, já emendando, né, assim, você passou por diversas transformações aí nesse período todo seu de carreira, né, pô, 26 anos, né, se eu não me engano, 26 anos. Quais foram, assim, Carlos, as principais transformações do varejo que te chamaram muita atenção lá atrás, nessas transições, juntando, você falando um pouco agora dessas últimas que nós tivemos pós-pandemia, né, que é essa questão do e-commerce, do delivery, do metaverso, enfim, essas novas formas de venda. E o que te surpreendeu lá atrás também? Uma transição grande dessa lá atrás, você falou, cara, o que eu faço agora? Né? Uma oportunidade que a gente precisa aproveitar. Bom, eu sou aquele cara da época da máquina de escrever, né? Assim, às vezes o pessoal não acredita, mas eu lembro que na época, quando eu comecei a trabalhar em shopping, a gente fazia os cheques, né? Fazia os pagamentos com máquina de escrever, cheque ainda no Olha isso. talão e tudo mais, né? Então, assim, sem dúvida, a tecnologia mudou muito, né? Mudou totalmente enfim, o nosso mundo, né? E não foi diferente com a nossa Sim, indústria, tá? Então, é, hoje, por exemplo, quando você fala da jornada do cliente, né? Eu costumava dizer o seguinte, que a gente se preocupava com essa jornada do cliente a partir do momento que ele entrava na cancela do estacionamento, né? E hoje não é assim, né? Hoje já começa em casa com o celular, ele lá no buscador, no Google, já procurando o produto ou a loja, né? Então, muito rápido, né? eu acho que o grande desafio hoje é exatamente você se tornar ou se manter relevante nessa jornada do cliente, né? Então, eu penso que você precisa realmente estar, e eu acho que nesse sentido, não puxando muita sardinha aqui, né, para lhe adicionar, né? A gente tem, né, hoje o termo que é muito falado internamente, que é o phygital, né? É exatamente Sim, isso. Você precisa garantir ali já no celular, né, na primeira interação, na busca, que o cliente ele tem o shopping como uma opção, né? Seja através do marketplace, né? Onde ele vai poder comprar online ou ele vai retirar no shopping, né? Ele vai poder comprar na loja e pedir para que o produto seja entregue, né? Enfim, são milhões de interações que hoje né, a tecnologia nos possibilita e que eu vejo que sim, não tem outro caminho, né? Não existe outro caminho que não seja esse mais, né? E é engraçado porque você tem filha pequena, eu também tenho filho, eu falo que toda sim, vez que a gente tem filhos, né? Você se reinventa, porque verdade. Precisa, né, cara? exatamente. Esse fim de semana aqui, meu filho estava entediado com jogos lá e tudo, não sei o quê, e falou, não, ó, tem um negócio aqui do Apple Arcade, né, que é o de jogos lá. Ele queria que a gente assinasse para poder já Olha jogar e tal, né? isso. E, enfim, E quantos anos, Carlos? 4 anos, 4 Olha anos de isso, idade, meu né? Deus.
Então, eu vejo isso, né? Essa tecnologia, ela hoje, né, possibilita que você tenha realmente essa jornada, uma jornada com muitas interações, né? E acho que Sim. o shopping ele precisa se manter relevante nessa jornada, pode começar no digital, terminar no físico, né? Ou vice-versa, né? Começa no físico, depois vai para o digital, mas acho que é isso, né? E falando um pouco do passado, né? A gente passou por muitas mudanças, né? Então, por exemplo, eu lembro as pessoas falando muito sobre a questão do cliente como centro, né? De tudo, né? Então, eu acho que isso continua relevante ainda, né? Nos dias de hoje a gente vive isso, né? As pessoas enfim, o cliente eu falo que ele é soberano, né? Ele sempre, né, tem aquela questão de ter a razão, de estar sendo atendido. Eu acho que a gente, quando prepara o ambiente, né, do shopping, se preocupa com essa jornada, seja na entrada do shopping até a saída dele, enfim, seja o estacionamento, praça de alimentação, banheiro, tudo, é exatamente para que essa jornada ela seja de fato impecável, né? E obviamente a grande motivação de fato é o cliente no centro de tudo, né? Então acho que basicamente é isso, né? Comportamento muda muito, né? Exatamente porque eu tenho meu filho pequeno, mas tenho minha filha que também tem 19 anos, né? Eu já vejo que ela também já faz mais compras online, né? Então, muitos produtos, né? Mesmo roupa, você vê que às vezes o público mais jovem ele já está ali realmente consumindo online, né? Uma forma mais frenética, um pouco mais intensa, né? Mas tem isso, né? Tem muita gente que prefere ainda vir, tocar na roupa, vestir, colocar. Então, quer dizer, eu imagino que a gente precisa estar nessa jornada, né? Em todas esses pontos de interação para garantir que realmente essa jornada seja a melhor possível, né? Com menos fricção possível, né? Basicamente é isso. Sem dúvida. Não, e é isso mesmo, né, Carlos? Hoje mudou-se demais esse perfil de consumo, né? Hoje o cliente, ainda mais jovem, prefere isso do que ser mal atendido, pô, do que não ter a roupa que ele gosta, ter que ficar se justificando com o vendedor. Também é uma geração rápida, né? Uma geração imediatista, né, em várias questões. E ela escolhe o que ela quer de forma rápida, né? Ela não quer passar por um mau atendimento, tendo que passar por isso, né? Se ela pode escolher do celular dela ou jogando um jogo. O Felipe falou isso, filho dele brinca lá no Minecraft lá e já usa o metaverso no Minecraft, né? Sim. E já faz as compras por lá, pelo jogo. Sim. Então, Não, é uma coisa assim, surreal, né? uma coisa realmente, né? Hoje a gente você falando um pouquinho de metaverso, né? Hoje, meu irmão, ele passa para mim moedas, a gente consegue fazer transferência, ele joga lá um jogo, ele me manda. Então, assim, a interação ela é muito grande, né? A tecnologia, de fato ela veio para revolucionar e está cada vez um pouco mais pesada. Mas é aquela história também, né? O fato de eu estar bastante tempo na indústria, né? O que eu penso? Eu falo que o bom atendimento, como você comentou aqui, né? Você poder ter um vendedor atencioso, educado, né? Que tenha domínio sobre o produto ali, que faça uma boa venda, né? Eu vejo assim, às vezes a pressão é tão grande em cima do vendedor, né? Para que ele realmente faça aquela venda, aquele número, e muitas vezes se esquece do real interesse do lojista, de atender o cliente, né? Do real interesse do cliente, né? Então, o que eu vejo? É importante aquele vendedor que tem essa sensibilidade para entender qual é a real necessidade do cliente, né? Para poder, de fato, atender ele, não simplesmente falar, não, pô, preciso bater minha cota aqui, ou minha venda desse produto, ou desse serviço aqui, vai ser isso, né? Então, acho que é importante, é muito importante você ter, de fato, esse bom atendimento, essa questão presencial. Agora, não dá para falar que, né, o online, o digital, ele também tem como você falou, o jovem, ele é imediatista, né? Ele tem essa pressa, são 2, 3 cliques, você consegue, né? Já está cadastrado o seu cartão, sua forma de pagamento, já está cadastrado o seu endereço, você já está logado. É só ir lá, um clique para o produto, segundo clique para confirmar a compra, terceiro clique está vindo, né? E tem muitas
plataformas hoje que fazem entrega no mesmo dia, né? Então, eu acho que realmente você garantir essa jornada aí, garantir essa experiência, realmente para mim ainda é o mais importante, né? Pô, demais. Pô, muita gente entrando, a Cioli sempre fazendo a gracinha dele aqui. Esse O certificado vai depois, Cioli. Depois você vai receber o certificado aí. Esse é fã número 0 seu, tá, Carlos? Na hora que eu falei aqui, ele quase enlouqueceu, quase chorou, tá? Legal. A Cioli mora no coração. Isso é muito legal. Ô, Carlos, pô, aproveitando, né, falando um pouquinho de novo aí, aí voltando para a carreira, né? E tudo isso que foi construído, esse tempo todo seu de mercado e os desafios que você teve até chegar nas posições aí que você, né, almejou. Uma coisa muito importante, né, que a gente fala é a questão do relacionamento e do networking, né? Isso também, né? Todas as vezes que a gente lembra do Carlos Alcântara, a gente lembra de relacionamento. É meio que vem junto isso, assim, é uma simbiose, é relacionamento e networking, né? Todo mundo conhece o Carlos, pô, Carlos, caramba, não acredito. A gente vê por aqui, né, pelas mensagens. Então você fez isso e faz isso muito bem, né, Carlos? Mas tem muita gente que tem dificuldade, né, Carlos, de fazer. Não é uma coisa natural, ela sabe que precisa fazer, mas não consegue, tem vergonha, acha que está incomodando, enfim, tem uma série de coisas aí que dá para justificar isso. O que você acha, Carlos, que é o fundamental, né, para essa pessoa aprender a exercer esse relacionamento e esse networking que vão ajudar ela, inclusive, na própria carreira, né, em tudo aquilo que ela está buscando para o futuro dela? Sim. Então, vai parecer um pouquinho repetitivo, né, ter falado isso um pouco Não, no começo, mas eu acho que você precisa, de fato, exercer a empatia, né, de forma genuína mesmo, né, se colocar no lugar das pessoas, né. Eu acho assim, eu acho que muitas vezes, quando o lojista vem te procurar, ele vem te procurar porque ele está com problema, né? Então, algumas vezes, a pessoa que vai atender aquele lojista, ele pode já se armar um pouco, né? Porque ele fala, pô, vai vir aquele cara, ele vai, de alguma forma, trazer uma série de questões, então fica aquele conflito ali, né? Entre o que está certo e errado, o que né, eu estou fazendo a minha parte, você não está fazendo a sua, enfim, vira uma discussão. E eu acho que, assim, a primeira coisa é você realmente ouvir, né? Você precisa ouvir. Eu falo que se o lojista está te procurando é porque ele tem um problema, né? Então, aquele problema ele precisa, de fato, ser... Você precisa... Mas não é ouvir, né? Tipo, a pessoa está ali presente, olhando para o cara. Não, você precisa ouvir, né? Ter propriedade para também entender as dores dele ali. E quando propor, realmente propor algo que faça diferença, né? E que que tenha um pensamento de longo prazo, né? A gente não pode simplesmente pensar ali na meta do mês, né? Na meta do ano, né? A gente precisa criar relações para a vida, né? Eu vou citar 2 exemplos aqui que eu acho que fica melhor para falar, né, de relacionamento e até mesmo de network, né? Eu, nessa época, quando comecei lá no meu primeiro shopping, lá em 93, eu, às vezes, né, almoçava muito no shopping, mas às vezes eu ia almoçar na rua, conheci uma pessoa que trabalhava lá nesse restaurante, ele era o garçom, tá? E o restaurante era dos irmãos, acho que tinha 2 irmãos mais velhos e ele era o garçom. Então, assim, às vezes estava ali, almoçava, conversava e tal. Passou um tempo, eu fui encontrar, mas quando eu falo tempo, é tempo mais de 10 anos. Eu fui encontrar esse cara como lojista em um shopping. Nossa, olha isso. E aí, É muito pequeno, então, né? e é isso. E aí, assim, pô, aí, como ele era de praça de alimentação, né? Eu falo que é isso, você precisa... Eu não sou lojista. Por mais que eu tive a experiência lá no restaurante, eu vivi 26 anos de shopping, não 26 anos de loja. E eu acho que é isso. Não são 2, 3 anos que você vai viver uma experiência numa loja que vai te fazer alguém diferenciado, né? Você precisa ter consistência, precisa ter tempo para poder realmente chegar lá. Então, esse lojista, eu encontrei ele nesse shopping. Então, quando eu ia trazer algum assunto sobre praça de alimentação, eu conversava muito com ele, né? Então a gente trocava muito, né? Esse cara, ele, assim,
Hoje, ele é, acho que, um dos maiores franqueados da rede que ele está, e é uma das maiores redes também, né? Do Brasil, de alimentação, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de encontrá-lo, né? Eu trabalhei nesse primeiro shopping, aí depois eu fui para um segundo shopping, encontrei ele lá, aí eu saí desse shopping, depois eu voltei para o shopping, ele estava lá ainda como lojista. Então, eu penso assim, se você não tem um relacionamento que seja pautado no longo prazo, que você não veja somente aquela questão pontual ali, eu acho que você não constrói uma relação sincera, né? Uma relação de confiança real, né? Então, esse foi um caso que me marcou muito, é um lojista que eu conheço há muito tempo, né? Franqueado de uma grande rede, né? E o segundo caso também foi muito engraçado, porque assim, lá atrás não era assim todos os lojistas, né, que você enfim, você tinha que ter um projeto para conseguir aprovar, levar para o comitê, ter uma aprovação, é sempre desafiador, né? Porque é isso, né? Você precisa equalizar essas expectativas, né? De todo mundo, né? Então, tinha um lojista, ele queria entrar muito num determinado shopping que eu estava lá. Ele falou, não, eu não tenho rede, a minha primeira loja, minha mãe que é a pessoa que faz toda a parte de criação e tudo, né? Mas a gente queria muito a oportunidade de entrar nesse shopping. Aí ele pegou e falou, eu te convido a visitar a nossa confecção, né? Enfim, tal. E aí foi isso, né? Naquele primeiro momento, eu acho que eu poderia falar, não, pô, você não pertence a uma rede, não está numa franquia ou não está no shopping, já talvez desistir dele. Não, eu fui investigar, fui conversar, né? Tive a oportunidade de conhecer a confecção, de fato, né? Era moda feminina, acabei levando outras pessoas que trabalhavam comigo, conheci um pouquinho mais de moda feminina, falaram, não, realmente o produto é diferenciado e a gente deu uma oportunidade. Olha que engraçado, Caio. Depois de um tempo, esse lojista, ele assim, o produto dele era tão bom, não só em qualidade, né, de tecido, de tudo, mas a moda dele era tão boa, que ele começou, obviamente, a ser cobiçado por vários outros shoppings. E shoppings de um patamar que o nosso shopping nesse determinado momento era um shopping mais classe B, né, BC ali. Né? E ele começou a ser sondado por lojistas de classe A, B. Caramba! E o povo brincava com ele ali, né? Que ele era ele era a Lely Blanc do nosso shopping lá, né? Como ele oferecia um produto de qualidade, que tinha uma moda. Chegou um determinado momento, ele chegou para mim e falou assim, Carlos, seguinte, eu não vou conseguir mais produzir para o seu shopping. Porque como eu comecei a elevar o nível do produto, e eu já entrei, ele tinha entrado em vários shoppings de classe A e tal, ele falou, eu agora não posso ter 2 linhas de produção, eu estou tendo, né? Porque eu tô querendo manter nesse shopping aqui. E aí, pô, esse cara foi lá e saiu, né? E assim, pô, que bacana, o cara começou com a gente, foi para outro grupo, cresceu, deu certo, tá bem. E depois de um tempo, eu reencontrei com ele num shopping do grupo, entendeu? Ele acabou voltando e tal. Então, assim, eu acho que essa é a magia do negócio, né? Você precisa pensar, tem que ter um pensamento de longo prazo. Você não pode pensar somente no mês, na meta, no ano. Você precisa realmente criar relações que seja para a vida, né? É exatamente isso, ó. Você que é um cara realmente fora da curva, que está aí prospectando lojista a todo momento, eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande com aquele negócio, né? A gente não pode banalizar, né? Trazer aquilo que não vai dar certo e fechou. Acho que a gente tem a responsabilidade daquilo realmente dar certo, ele precisa dar certo, né? E para dar certo, ele precisa de fato da nossa ajuda, ele precisa de fato do nosso apoio, a gente precisa caminhar juntos. E aí, enfim, é aquela verdade, né? Um jargão que a gente sempre fala, que eu acho que está um pouco batido, mas eu acho que é a pura verdade, né? O sucesso do lojista acaba sendo o nosso sucesso, né? O shopping só acaba sendo bom quando realmente o lojista vai bem, né? Então, acho que é isso. Né? Em resumo aqui,
Eu sei que você está falando um pouquinho de relacionamento, de network, eu preferi trazer esses dois exemplos. Mas é isso. Exatamente para poder mostrar, porque é isso, né? A relação ela é tão boa que ela dura, ela dura. Você imagina, esse lojista que eu te falei, eu tô num shopping, eu acabo cruzando com ele, então é uma relação de 26 anos. Permanece. 26 anos que eu conheço esse lojista, né? Então, quando eu vou falar com ele, quando eu vou falar assim, fulano, você quer entrar lá no Uberlândia, né? Sem dúvida, é muito mais fácil, né? O Carlos realmente ele está preocupado de forma genuína com o meu sucesso, Sim. meu êxito, ele não vai me colocar aqui numa frase. Então, Sim, uma numa relação furada. verdadeira, né? Uma relação de longo prazo, né? Então, acho que isso é muito importante, entendeu? Não, pô, incrível, Carlos. Porque assim, aí você fala e me remete a várias coisas, né? Também tem muitas oportunidades que passam e que as pessoas também ficam esperando somente aquela mega oportunidade. Tem muito lojista ao redor que tem um potencial gigante para crescer, mas a loja às vezes não está tão legal ainda, não está tão bonita ainda lá no centro ou no Instagram, né? E falta isso, né, Carlos, também, olhar o que pode virar um grande negócio, né? Igual aconteceu aí com você. A gente teve um exemplo aqui, né, em Uberlândia, né, com um bar local, que foi isso, né? Pô, ele entrou, ninguém tinha tanta confiança no cara, falou, pô, você não é do mercado, você não opera, será? Pô, uma área grande, né, que tem aqui. O cara tinha bar num clube aqui da cidade. Pô, o cara entrou, o nome da operação era super singular, assim, todo mundo falou, cara, certeza que é esse nome, não tem como colocar outro. Falou, cara, é esse, que é o nome aqui da minha música, que fez sucesso. Cara, tem que ser esse nome. E aí, cara, o negócio explodiu, assim, a operação explodiu. Tá indo para outros shoppings agora, né? Tanto da companhia como da concorrência, igual esse caso que você falou do cara do vestuário. Mas isso, né, Carlos? Olhou para o cara, né? Não era uma grande rede, não era o Madeiro, o Outback, enfim, mas era um cara local que tinha potencial, né? Mas falta sensibilidade, às vezes, né, Carlos? Sim. De olhar isso e se preocupar com o cara de verdade, né? Sim. Eu sei que a live está um pouco repetitiva aqui, mas eu acho que é isso, né? Você precisa praticar a empatia e tem que ser realmente genuíno, né? Tem que se colocar ali no lugar do outro de forma sincera, honesta, né? Para realmente saber o que aquele lojista passa, quais são os problemas. Aí sim você vai poder propor soluções e crescer junto. Caso contrário, realmente fica difícil, né? E ainda mais nesses últimos tempos que a gente vem vivendo, né? A vida está cada vez mais corrida, as pessoas cada vez menos tempo, a gente tem interação no celular ali 24 horas, né? O que não falta é notificação ali, né? WhatsApp, Telegram, não sei o quê. Então, você parar, olhar no olho da pessoa, né? Dar realmente uma atenção, que seja uma atenção, que você está presente ali, ouvir de verdade, não simplesmente escutar, né? E propor algo relevante, eu acho que faz a diferença, né? Verdade. Ô, Carlos, aí partindo um pouco para esses mercados regionais, né? Sobre a sua gestão aí, pô, você tem shopping em São Paulo, em Minas, no Rio Grande do Sul. Quais são os maiores desafios, assim, Carlos, né? Depois que você chega, né? E você, dentro da sua função como superintendente regional, fazendo essa interface também, né? Com a companhia, com os empreendedores, com os superintendentes, enfim, pondo em prática, né? Todo esse relacionamento e essa bagagem que você adquiriu. Qual que é o maior desafio para gerir também, né, Carlos, esses shoppings em regiões diferentes? E você tem algum exemplo bacana para dar? Acho legal o pessoal entender também. Eu falo que, né, quando você faz a gestão de shoppings que não sejam nas grandes metrópoles, eu falo que a responsabilidade dela aumenta, né? Porque muitas vezes aquele é o principal empreendimento da região, né? Então, muitas marcas, muitos produtos, eles vão estar se apresentando naquele empreendimento pela primeira vez, né? Então, eu vejo que assim, a responsabilidade ela é muito grande, né? Porque é isso, você tem marcas, por exemplo, que num raio, sei lá, de 500 quilômetros, não existe uma loja daquela rede, né? Então, o mix, ele precisa ser, né? O mix de lojas ele precisa ser muito bem desenhado,
né? Não tem muita margem para errar, porque se ele não encontrar aquele produto daquele segmento, ali naquele empreendimento, ele não vai encontrar, ele vai ter que viajar 500 quilômetros, né, para conseguir aquele produto. Então, eu acho que, assim, a primeira coisa é, de fato, esse cuidado, né, que eu acho que a gente, né, você que está aí na companhia já há um tempo também, acho que a gente está cada vez mais avançando nessa questão do mix, né, de realmente colocar um mix, apresentar um mix para o cliente que seja de fato relevante, que resolva a vida dele, né? Então, eu acho que a responsabilidade, como eu falei ali no começo, ela é grande para poder realmente trazer as primeiras marcas ou os primeiros produtos para aquela região pela primeira vez, tá? Um ponto aqui que eu acho que você falou para trazer um exemplo, né? E que eu vejo assim que é muito bacana e acabo vivenciando, e você deve compartilhar da mesma opinião, é quando você tem um investidor na região, o cara ele já tem aquele tino para investir, o cara já é um negociador nato, tal, então ele quer uma rede para poder fazer aquele negócio acontecer, né? Então você ali, como shopping, poder trazer uma solução para aquele investidor, né? Onde eu falo que quando acontece o grande match, né? Que é entre o franqueado, mais o franqueador e a franquia, né? E aquilo ali realmente azeita bem e funciona, eu acho que acaba gerando valor para todo mundo. Gera valor para o shopping, né? Gera valor para o próprio cliente, né? Cliente, a gente percebe assim, quando você traz uma grande marca, né? Você traz algo que não existia ali naquela região, você faz toda a diferença. E obviamente, você traz também, você fomenta uma economia da região, né? Porque você sabe que aquele empresário, ele vai estar criando uma empresa formal, né? Aquele empresário, ele vai estar criando empregos, né? Ele vai estar gerando, enfim, alguns impostos ali para a cidade vai começar a investir um pouquinho mais. Então, eu vejo muito isso, né? O shopping, ele realmente acaba sendo um agente transformador nessa região, né? E, claro, acabei citando o exemplo aqui do franqueado e a franquia, mas acho que o shopping, de uma forma geral, né, quando você acerta na mão ali esse mix de lojas, toda essa proposta, isso acaba se ampliando para um bom empreendimento. E aquele bom empreendimento acaba, de alguma forma, influenciando de forma muito positiva todo o entorno, né? Ele transforma aquele entorno, porque é exatamente isso. Como se não bastasse ter todos esses ganhos, você tem valorização dos terrenos na região. Verdade. Enfim, realmente a economia gira, né? Aquilo ali começa a mudar realmente de imagem. Agora, aquela história, eu estou falando aqui um pouco do meio para o fim. Começo é aquela mata selvagem, né? Que você chega e precisa desbravar. A selva, né, Carlos? Começo é a selva. O começo é mais desafiador mesmo. Mas se fosse fácil, não teria graça, né, Caio? Eu acho que o bacana é exatamente isso, é você chegar, usar, né, a experiência, o know-how, né, que tem, e conseguir colocar isso em prática e depois começar a ver isso através de resultados, né? Porque aí realmente você vê o lojista conseguindo vender bem, né, o cliente sendo atendido, garantir essa jornada e tudo mais, né? Então, acho que é um pouco disso aqui, mas repetindo aqui, tem essa responsabilidade, é uma responsabilidade muito grande, né? É diferente você falar assim, não, eu estou numa região que eu tenho, sei lá, já 3 shoppings lá, pô, vai ser mais um shopping, né? Sem dúvida, mas, completamente diferente. Se você errar no mix, o outro concorrente, ele te engole, né? E acabou. Exatamente. Agora não, quando você é o único, né, de fato você tem essa responsabilidade um pouquinho maior, né? Verdade. Pô, cara, a gente está indo aqui para a parte final com muito pesar. Queria ficar 2 horas, 3 horas aqui. Eu sei que todo mundo também. Muita gente aí mandou outras mensagens, não consigo ler de todo mundo. Mas, pô, agradecer o Marlon aí, pô, super profissional também do Boulevard BH, super parceiro. Pô, o Diogo aí do Montes Claros Shopping. A Rê também de Araçatuba, puxou a sardinha aí no comentário. Mas é isso, né? Agradecer a todo mundo. Pô, eu sei que todo mundo aqui admira demais o Carlos. E queria aproveitar, Carlos, esse final, né, para a gente terminar no horário aqui, que você desse para essa galera toda aí, Carlos, que já conviveu com você,
essa galera que está ambicionando aí também, né, dar esses novos passos. 3 dicas assim, cara, eu sei que você deve ter, claro, milhares, pô, mas 3 você acha fundamental para quem pensa nessa carreira executiva. Pô, assim, 3 dicas sucintas que você poderia passar. Ô, Caio, primeira é aquela, eu não sei se é ingenuidade, né? Mas é acreditar que você vai conseguir, né? Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, a gente precisa acreditar que aquilo vai dar certo, né? Então, eu penso assim, quando a pessoa se coloca ali como um colaborador, um empresário, enfim, né, um franqueado e tal, ele precisa acreditar que aquilo vai dar certo, né? É óbvio que não basta só acreditar, né? O acreditar, ele vai te levar, aquela crença de que aquilo vai dar certo, ela realmente vai te motivar para você achar o caminho, né? Para você se aprofundar nos pontos e chegar lá, né? Sim. Eu lembro, assim, não que eu seja muito competitivo, tá, Caio? Mas, assim, eu sempre, né, na companhia, é aquela história, pô, eu queria, né, o shopping que eu estava ali naquele momento administrando, eu queria que ele fosse o primeiro. Então, Sim, é isso aí. era isso, eu debruçava naqueles números, né? Ó, aqui, sei lá, eu tô abaixo com relação aos meus pares, então o que eu preciso trabalhar para melhorar nesse ponto aqui, né? E eu acreditava de fato que eu podia ser, talvez, né, a referência, o melhor, né? E Sim. isso fez com que eu trilhasse esse caminho e isso acontecesse de alguma forma, né? Segundo ponto, consistência. Consistência. Não adianta você acordar um dia e falar, não, eu quero de fato ser o melhor, né? Ter uma qualidade bacana, ser percebido como a melhor opção de varejo, de compra para o meu cliente. E no outro dia você, mas hoje eu já não quero mais, né? Porque Verdade. hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Não tô tão bem Não hoje. estou muito bem, então vou fazer uma coisa diferente. Então, assim, é ter consistência. Se você se propõe a fazer algo, né, fazer bem feito e ter realmente essa consistência, né? Então, é isso. Você colocou lá um objetivo, né? Esse objetivo, você acorda, você olha para ele, você fala, não, eu estou comprometido com ele, então eu vou fazer o que precisa ser feito para poder chegar lá, né? Com certeza. E terceiro, é exatamente isso, assim, ninguém faz nada sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Eu acho que a gente precisa muito das pessoas com a gente, como eu te falei, né? São pessoas que compartilham dos mesmos valores, pessoas que também acreditam junto com você que é possível, né? Fazer o melhor, né? Extrair o melhor, né? Que queiram crescer, né? Eu falo que a gente precisa realmente motivar e também ser motivado, né? Então acho que é isso. Não tem como fazer nada sem time junto com você, né? Então acho que é investir em pessoas. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu não tenho verba para um treinamento, para fazer uma faculdade, para isso, para aquilo. Eu falo que sim, eu estudei de forma ininterrupta 30 anos da minha vida. Eu fiz pós, fiz MBA, fiz especialização fora, fiz um monte de coisa, mas eu falo que o meu grande aprendizado se deu no dia a dia com as pessoas, né? Na Então, prática, né? eu acho bacana, né? Você mesmo já me falou isso inúmeras vezes. Muitas pessoas, hoje eu estava aqui, estou aqui no Tá Bom, tive com o Mustafa falando assim, cara, Pô, legal demais. eu quero que você passe um pouco desse conhecimento. Então, eu acho bacana quando uma pessoa ela entende que você tem uma experiência, que você pode passar uma experiência para ela e acrescentar na Sem vida dela, dúvida. né? Então, e eu faço isso também. Eu tenho os meus mentores também, tem as pessoas com quem eu vou lá e bebo um pouquinho daquela água ali e me ajuda. Você mesmo, você pode acreditar, não acreditar, mas você também é uma inspiração para mim, né? Eu hoje falei, não só falei para a Renata, mas falei para outras pessoas aqui que você, por ter vindo do mercado de concessionária, né, que você tem aquela pegada ali de todo dia, que é o tal da consistência, né, que a gente está falando aqui, Sim. cara, isso me inspira, porque eu, antes de te conhecer, eu, às vezes, achava que eu tinha que negociar com lojista, talvez, de tempos em tempos ali, não do jeito que é como você. Eu falo que você foi um cara que a gente nem vagava a loja, você já tinha uma loja para colocar no lugar. Você nos empurrava, né? Então, Ô, Carlos, nossa, obrigado demais, que isso.
Então isso é muito legal, né? Eu acho que é isso. Eu acho que falei aqui de consistência, né? Falei de pessoas, mas e de acreditar, né? Eu acho que juntando esses pilares aí, eu acho que eles fazem realmente a diferença na vida do executivo, tá? Não, ô Carlos, olha só, primeiro, cara, não tem nem como agradecer aqui o seu tempo, quero agradecer todo mundo que está aqui até o final, pô, 32 pessoas ao vivo aqui, 1 hora, tendo tanta coisa para fazer no celular, é realmente demais. Então, queria agradecer todo mundo que entrou da companhia, a galera que conhece o Carlos, que adora o Carlos aí, todas as mensagens que não deu para ler, tá? É uma forma também, Carlos, isso aqui, exatamente fazer o que você falou agora. A gente precisa pegar um pouco desse conhecimento teu, né, essa inspiração que você traz. Então a live também é para isso, né, para a gente aprender. Pô, você sempre ensina a gente, sempre ensinou todos os dias. E eu sempre recorro mesmo, que eu falo, cara, o que o Carlos faria aqui? Né, hoje, muitas vezes eu me pego aqui, Carlos, às vezes em alguma decisão eu falo, cara, o que o Carlos faria? Né? Como é que ele agiria? Como é que ele se comportaria numa reunião? Eu muitas vezes espelho e modelo esse comportamento. Então, eu sei que aqui muita gente faz também. Então, Carlos, obrigado demais pelo seu tempo, cara, por tudo que você ensinou pra gente aqui. Caio, eu que quero agradecer você, agradecer o pessoal, realmente, né? As pessoas abrir mão ali, às vezes, do convívio da família ou de um tempo... Né? A pessoa tem um dia exaustivo, às vezes precisa vir aqui ficar 1 hora escutando 2 malucos falando, né? Então, eu quero agradecer a todo mundo, as palavras, as frases, realmente, né? Muito carinho. Carinho recíproco pelo pessoal, carinho recíproco por você também. Tenho uma grande admiração e, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade de me ouvir aqui. Beleza? Pô, então valeu, gente. Tudo de bom aí. Boa noite, Carlos. Boa noite aí. Até mais. A gente se vê. Boa noite. Um abraço. Tchau, gente. Tchau.